Lição 6. Uma igreja não conivente com a mentira. Pessoal, essa aula de hoje está simplesmente maravilhosa. Lição 6. Uma igreja não conivente com a mentira. Uma igreja que não mente. Uma igreja que não permite ou tolera a mentira. É a lição de hoje. Lição 5 do terceiro trimestre de 2025, tá bom? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia. Nesse canal eu ministro aula de teologia de graça e escola bíblica dominical. Se você quer aprender a palavra de Deus, é nesse canal, tá bom? Vamos para a aula. Texto áureo. Vamos ver se vocês conseguem ler comigo, pessoal, aqui, ó. Texto áureo. Deixa eu puxar um pouquinho mais. Ó, texto áureo está aqui, ó. Eu vou ler para vocês. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da tua herdade? Atos 5:3. O que aconteceu aqui? No tempo da igreja primitiva, eles costumavam dividir os bens. Quem tinha 3 fazendas ficava com uma, vendia e dava o dinheiro para os apóstolos dividir entre os irmãos mais carentes, mais pobres. Aí esse Ananias, que é o homem, e a Safira, que é a mulher, venderam uma fazenda multimilionária, venderam várias terras, casa, chegou para Pedro e falou: ó Pedro, eu vendi e só deu 100 mil. Não, ele mentiu, às vezes deu 1 milhão. Ele falou: ah, Pedro, eu vendi tudo que tinha, só deu 100 mil, por exemplo. Aí Pedro, cheio do Espírito, falou: não, meu irmão, você está mentindo. Não a mim, a Deus. Você está retendo parte. Não é que ele foi dar menos. Não, é que ele mentiu. Ah, eu vendi tudo e só deu isso. Mentiu. A mentira é fruto da carne, do pecado. O pai da mentira é Satanás. Então, quem mente ou comete a mentira é filho do diabo. O diabo é mentiroso. Quem mente é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Então, Ananias mentiu e morreu ali. Daqui umas 3 horas veio a esposa. Meu esposo vendeu, só deu 100 mil. Aí Pedro: não, deu muito mais. Vocês estão mentindo. Aí ela morreu também. Então, meu irmão, não foi só que eles queriam dar pouco, não. Eles poderiam dizer bem realista ao Pedro: eu vendi por 1 milhão, mas não quero dar 1 milhão, quero só dar 100 mil. Tá aqui, ele seria verdadeiro. Não, agora minhas vendas, minhas herdades, minhas fazendas, meu sítio, só deu 100 mil. Não, ele reteve, ele mentiu. Deu muito mais, tá bom? Verdade prática. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz e na verdade. O pai da verdade é Deus. O pai da mentira é Jesus Cristo. Entendeu, pessoal? Jesus falou: eu sou o caminho. O diabo: eu sou a mentira. O diabo: Jesus: eu sou a verdade. O diabo: eu sou o engano, sou a mentira, sou a morte. Então a igreja primitiva não tolerava a mentira, porque hoje mentir virou moda. Mas mentira, pessoal, é um falso testemunho, é um pecado e um crime segundo o Código Penal brasileiro. Se um juiz te perguntar: você viu esse crime? Se você disse não ou disse sim, se for mentira, você pode responder civilmente, criminalmente. Introdução. Um casal aparentemente despretensioso achou-se que podia lucrar da santidade da igreja ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos. Ananias e Safira estava, na verdade, no serviço do diabo, o pai da mentira. Nessa lição aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo e não do reino de Deus. Então os dois combinaram: ó, nós vendemos nossa fazenda, nossas herdades. Está na Bíblia, herdades. Herdades é casa, terreno, sítio, fazenda.
Aí os dois venderam e falaram, ó, deu 1 milhão. Mas é muito dinheiro para nós dar para Pedro, para os apóstolos, para a igreja, é muito dinheiro. Então eu vou lá e falo que vendi por 100 mil. E se ele te chamar, você confirma. Beleza? Beleza. Estava combinado entre eles dois. Aí, ó, Pedro, só deu 100 mil. Aí Pedro, cheio do Espírito, revelou, falou, não, você está retendo. Aí morreu. Aí chegou a mulher, é verdade, é 100 mil. Morreu também. Porque os dois estavam combinados com a mentira, a serviço de Satanás. Eu não vejo pecado se ele falasse a verdade. Ó, Pedro, deu 1 milhão, mas eu achei muito dinheiro e só vou dar 10 mil, só vou dar 100 mil, 200 mil, ou não vou dar nada, porque ninguém é obrigado a nada. Naquele tempo a igreja dividiu os bens por livre e espontânea vontade. Não tem mandamento aqui na Bíblia que manda dividir os bens, não. Não tem. Não é mandamento. Dividir os vossos bens, não. E também não era a igreja primitiva, não ordenava, não era obrigado. Era livre e espontânea vontade. Agora o que não podia mentir. Minhas fazendas só deu tanto de valor. E sendo que ele vendeu por mais. Aí é mentira, tá bom? O diabo, o pai da mentira, é de natureza satânica mentir. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então Pedro, por que encheu o teu coração de mentira? Olha aí. Pedro, cheio do Espírito Santo, falou, por que Satanás encheu o teu coração de mentira? Por que você não falou a verdade? Você poderia ter dito a verdade, mas porque você mentiu, você vai morrer. Deus vai te matar fulminado agora. O cara caiu morto. 3 horas depois, veio a mulher dele. Eu vim testemunhar, fiquei sabendo que meu esposo morreu porque ele foi dar uma oferta alta. Aí Pedro, alta? Vocês estão roubando a Deus, você também está mentindo? Aí ela caiu dura e morreu. O casal morreu por mentira. Tá bom, pessoal? A mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou, nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou uma semente de engano da mentira no seu coração. A mentira é um dos ardil. A escritura é bem clara. Não deis lugar ao diabo. Então, quem mentiu não foi o diabo, foi Ananias e Safira. Simplesmente o diabo jogou uma vontade de mentir, uma seta de mentir e pegou. Porque assim, o diabo joga uma seta de droga, de jogo, de mulher, de sexo, de dinheiro, de poder, soberba. Cabe você deixar levar essa seta ou não. Um homem cheio do Espírito, cheio da unção de Deus, não se deixa levar. Mas um homem fraco se deixa levar. Ananias e Safira, fraco. O diabo jogou no coração dele. Tenha vontade de mentir. Minta. Você vai ficar no lucro. Aí ele caiu na sedução da mentira. Então quem mentiu foi Ananias e Safira, não foi o diabo. Mas o diabo jogou desejo pecaminoso de mentira. É igual o irmão caiu. O irmão caiu em pecado e foi o diabo que me derrubou. Não, não foi o diabo que te derrubou não, meu. Foi você que caiu. Agora você caiu na sedução dele. Não superestima o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e não guardarem nenhuma raiz de amargura. Se por outro lado podemos superestimar o inimigo, visto como é sido derrotado. Não diga assim, o Satanás é um mané, é um bocó, é Zé Ninguém. Não subestime o teu inimigo. Nós não podemos falar nem bem e nem mal dele. Se tiver falar mal do diabo, não fale. Deixa ele na dele. Porque é igual a merda. Quanto mais pede, mais mexe, mais vai feder. Então eu vou falar, o diabo é um cachorro, é um mané, é um Zé Ninguém, é um otário, é um besta, é um bocó, um jacu. Não, meu irmão. Deixa ele no lugar dele. Entendeu? Também você não pode dizer, ele é poderoso, ele é quase, tem o mesmo poder de Deus, quase o poderoso Deus. Não. Você não deve exaltar o diabo e nem subestimar.
Entendeu, meu irmão? Nunca diga, o diabo é um mané, é um bestinha. Ah, é? Ele vai trabalhar para te derrubar. O mané, o bestinha que você está falando, ele vai trabalhar para te derrubar. E pode conseguir. Então não me subestime o poder do diabo e nem exalta ao ponto de dizer que ele tem poder. Quem é ele? Deixa ele no lugar dele. Quem é ele? A Bíblia diz que o anjo Miguel não usou de usurpação de dizer palavra de maldição contra ele. Mas ele falou, o Senhor te repreenda. Então o certo, meu irmão, é dizer para ele, ó, se ele aparecer, o Senhor te repreenda. Você é um mané, você é bestão, ou você é poderoso, eu estou com medo de você. Não exalta e nem abata o diabo, tá bom? O cristão e a mentira. Mentir é uma escolha, um fato fica evidente em Atos. Tanto Anania como a mulher, Safira, agiram livremente na questão envolvendo a mentira da sua propriedade. Então foi voluntário a mentira. Eles mentiram por livre e espontânea vontade, conscientemente do erro que estava fazendo e morreu. Ontem eu ministrei doutrina lá na igreja e eu perguntei para o pastor, o senhor crê que Ananias e Safira foi para o inferno? Ele disse sim. Eu falei também, porque morreram debaixo da mentira. Já pensou, irmão, ir para o inferno por causa de mentira? Mentirinha, mentirona, tudo é mentira. Quem mente é filho do diabo. Cuidado, você que é meu aluno, tem o hábito de mentir, te liberte. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não, pastor, tem uma fraqueza de mentir. Então, meu irmão, se converta. Deixa a palavra te libertar, porque a mentira leva para o quinto dos infernos. Para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos estejam feitos livremente. Ananias e Safira fez livremente o pecado da mentira. Atraído pela mentira e por um lado de Ananias e Safira, tomaram decisão livres. Por outro lado, refere-se à implicação de suas decisões. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Foi assim, ó, na hora que ele estava mentindo. Aí Pedro, você está mentindo não a mim, mas a Deus. Aí a Bíblia diz que ele expirou. Morreu. A mulher também. Não, porque, Pedro, você está mentindo igual ao teu marido? Morreu dentro de um segundo, meu irmão. A mentira é fruto do pecado, é fruto das ideias satânicas. Ninguém pode agir da igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Eu vou pecar, eu vou mentir, ninguém vê. Ninguém vê, né? E o céu não está te vendo? E Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, não está te vendo? Cuidado, meu irmão. Se você não pagar aqui, você paga na outra vida. Pecado é igual cartão de crédito. Uma hora a conta chega. Guardou aí? Eu vou repetir. Pecado é igual cartão de crédito. Usa. Uma hora a fatura vai chegar. A conta vai chegar. Mentir tem consequência. Ao atraí-las assim, Ananias e Safira não pensaram na consequência de suas ações. Eles pararam, nós vamos mentir e ficou por isso. Foi isso que veio na cabeça deles. Eu vou mentir, dizer que só deu 100 mil, sendo que deu 1 milhão. Eu vou reter parte da minha propriedade que vendi, não sou besta. Não é questão de ser besta, é questão de ser mentiroso. Se ele falasse a verdade, ele não ia morrer. Pedro, eu vendi minha fazenda, deu 1 milhão, 2, 3, o que seja. E eu só vou dar de oferta esse valor. Pedro poderia dizer, tá certo, meu irmão, o dinheiro é teu, ninguém é obrigado a dar o valor total. Não tem mandamento, não tem obrigatoriedade, é livre e espontânea vontade. O pecado não foi isso, o pecado foi reter e mentir. Tá aqui, só deu isso, mentiu. Ou seja, ele tinha que falar assim, só vou dar isso, tem mais.
mas eu não quero, eu só vou dar isso. Aí Pedro, beleza, ele não ia morrer, mas ele morreu porque ele mentiu, foi um mentiroso. Deu muito mais, só deu isso, mentiu. Uma igreja que repele a mentira, uma igreja temente. Lucas destaca que os falsos fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram grande temor dentro e fora da igreja. Atos 5 e 11. Todo mundo ficou com medo. Nossa, eu não vou mentir mais não. Eu pensei em mentir, em vender minha herança por 500 mil e dar só 50, 10%, mas Deus matou Ananias e Safira, então eu não vou não. Tá vendo aí, pessoal? Gerou temor. Deus permitiu a morte ali, porque ele era mentiroso. Mentira faz. Deus poderia ter perdoado. Deus poderia ter relevado. Mas como era mentira e Deus é o dono da vida, e para gerar temor na igreja primitiva, Deus permitiu ele morrer. Porque Deus é o que dá vida. Ó, pessoal, você constrói uma casa e derruba, não é crime. Se você compra um carro e amassa ele todinho, quebra, não é crime. Mas se outra pessoa destruir teu carro e tua casa, é crime. O construtor destruir não é crime. Crime é outra pessoa. Então quem que é o autor da vida? Deus. Quem que pode tirar a vida? Deus. Deus fala, eu dou a vida e tiro a vida. Ninguém pode matar. Matar é crime, é pecado. Mas Deus deu, Deus tira. Ananias, eu te dei a vida. Você está mentindo para minha igreja, eu vou permitir você morrer. Entendeu? Uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais prodígios eram feitos entre a mão dos irmãos dos apóstolos. Isso mostra que é uma igreja santa. Uma igreja de oração, de evangelismo, de pregação, de poder, de glória, todo mundo sentindo, unido. Aí vem um mentiroso. Entendeu? Como diz a Bíblia. E os filhos de Deus estavam reunidos na presença de Deus, e veio entre eles, filho de Satanás, o Satanás. Então a igreja primitiva, a igreja de oração, tinha visão. Hoje se mente para o pastor, porque o pastor não tem visão. Mas um pastor cheio do Espírito, Deus tem um discernimento. Pedro teve discernimento. Você está mentindo. Tô não. Às vezes ele até negou, viu? Pedro, você está mentindo, rapaz. Tô não, Pedro. É só isso mesmo. Rapaz, estou te falando, você está mentindo. E você não está mentindo diante de mim, não. Porque eu represento Deus. O pastor é um homem normal. Mas quando ele está em nome da igreja, em nome da verdade, da palavra, ele representa o próprio Deus. Por exemplo, um pastor na rua é um homem normal. Lá no gabinete pastoral, ele dando conselho, ele representa o próprio Deus, a própria autoridade de Deus. Então, se você enganar um pastor na rua, você enganou o pastor. Mas você enganou um pastor lá na igreja, no gabinete pastoral, ele está no nome de Jesus, você não enganou ele, você enganou o próprio Deus. Foi isso que Pedro falou. Você não está mentindo a mim, mas está mentindo ao Espírito Santo, porque eu estou no nome dele. Eu estou aqui na igreja agora, nesse gabinete pastoral, representando a igreja de Deus. Entendeu, pessoal? É igual um juiz. O juiz lá no tribunal, ele representa a lei do país. Um juiz na rua é um simples homem, mas na hora do tribunal, ele representa a lei, ele é a autoridade máxima. Então, um pastor na rua é um pastor, não um homem normal. Um pastor no gabinete da igreja pastoral, ele representa a lei de Deus. Conclusão. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível se encostar. Ou seja, a pessoa peca, se acomoda, e aí fica acomodado. Cuidado. O caminho da salvação é 3. Confessar, abandonar e se arrepender. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o que encobre a sua transgressão, nunca prosperará. Tá bom, pessoal? Essa é a aula número 6. A próxima aula é a aula número 7. Se você gostou dessa aula, se inscreva no canal, compartilha nos teus grupos, teus amigos da igreja. E quem quiser fazer curso de teologia,
Vem aqui. Tem aqui, ó, os livros. Ó. Cristologia, doutrina de Cristo. Teologia, doutrina de Deus. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Angelologia, doutrina dos anjos. Antropologia, doutrina do homem. Ó, pecado, salvação, bibliologia. 20 livros é o curso básico. Tá bom, pessoal? Quem quiser anel de formatura de teologia, tem aqui, ó. Pastor, quero o meu anel fino. Pastor, quero o anel grosso. Tá aí. Anel fino e anel grosso. Anel de teologia, para homem e para mulher, viu, pessoal? E tem formatura. Vai ter formatura esse ano aqui, ó. Nós vamos entregar os canudos dos alunos. Então, quem quiser o anel de teologia ou os livros, pessoal, também você pode abrir um núcleo de sala de aula na sua igreja. Você pode dar aula na sua igreja de teologia. Todo mês eu mandei um livro desse. É um mês, é um mês, é um mês, um mês. Você pode dar aula dentro da sua igreja. Ou abrir uma escola de teologia própria. Quem quiser, me chama no WhatsApp, tá bom?